E voltando com mais um vídeo aqui para o canal do Bora para a Prática. Nesse vídeo eu vou mostrar para você como desabilitar, isso mesmo, desabilitar um recurso que hoje em dia nas distribuições Linux a gente utiliza muito pouco. Principalmente se você tem um equipamento top de linha, um bom processador, boa memória RAM e se você utiliza SSD ou NVMe, que é o recurso da swap, chamada também de memória virtual. Nesse vídeo eu vou mostrar para você como desativar. Por exemplo, hoje em dia todos os meus equipamentos já é top de linha, eu tenho memória ali boa, processador bom, trabalho principalmente em todos os meus equipamentos com SSD e NVMe, e hoje em dia a swap, que é a memória virtual, para mim, sinceridade, não faz utilidade, não tem, utilidade nenhuma. Para você pode ser bom porque você ganha um espaço em disco bom no seu equipamento, e se você utiliza SSD e NVMe, sinceridade é indicado para aumentar o tempo de vida desses equipamentos. Então nesse vídeo eu vou mostrar como configurar, como desabilitar esse recurso utilizando a distribuição Mint versão 20.3. Então pessoal, bora para a prática! E você já sabe, todo o meu material técnico está no GitHub. Então vamos lá, vou acessar aqui o meu projeto que é o github.com/vaamonde. Para ajudar o meu projeto aqui no GitHub a ser indexado no Google e também aqui no YouTube, vai ter um botãozinho aqui do lado de seguir. Segue o meu projeto no GitHub, me ajuda bastante a indexar os meus repositórios e todo o material que eu disponibilizo gratuito para você. Também vai ficar mais fácil o pessoal pesquisar no Google e encontrar. Vamos lá então, vou acessar aqui os meus repositórios. E o repositório dessa aula é aqui que eu utilizo todos os meus equipamentos da Dell, meus notebooks da Dell, que é o Dell-Linux Mint. Vamos lá então, vou acessar e eu tenho um diretório aqui que eu acabei de fazer a atualização, que é de software. Aqui eu deixo todos os procedimentos, scripts e tudo que eu utilizo para instalar e configurar os aplicativos, softwares, aqui na distribuição Mint. Então, nesse caso, é o procedimento 15, que é o swap-off.md. Vamos lá, então, vamos dar uma lidinha nele. Já deixei bem documentado para você todos os procedimentos que eu vou executar aqui no meu notebook. Então, antes de executar, vamos lá, vou vir aqui em menu e vou digitar informações do sistema, Beleza, deixa eu trazer para cá no meu Zoom. Muito legal. Estou utilizando aqui a distribuição Mint versão 20.3, ambiente gráfico Cinnamon, é o codinome Una. A partir de 2023 eu vou migrar os meus notebooks para a versão 21 Vanessa. Então esses procedimentos vai funcionar na versão 21? Teoricamente sim, porque é a mesma coisa, não muda nada. Se tiver alguma coisa, eu altero aqui na minha documentação, Versão do meu kernel é o 5.15, lembrando que já tem a versão 6.0, disponível. Tudo certinho, tudo beleza, 64 bits. Muito legal. Uma coisa importante que eu sempre falo, deixa eu abrir aqui para você, Beleza? Só diminuir aí um pouquinho o meu gerenciador de atualização, que tá grandão aqui. Legal? E trazer aqui só no meu zoom para você. Dica, eu sempre recomendo manter a distribuição Mint atualizada. Então repare que o meu sistema operacional também está tudo atualizado. Vamos lá então, continuando. Um detalhe muito importante é esse conceito da swap. Antigamente, pessoal, a gente utilizava muito a swap como uma partição. Então a gente criava uma partição de swap e determinava um tamanho para essa swap. Essa swap, geralmente, ela está relacionada à sua memória RAM. Então, no caso, antigamente a gente utilizava muito porque os computadores tinham pouca memória RAM. Então, nós usávamos o conceito da swap, a partição swap, como uma memória virtual para poder auxiliar os processos do próprio kernel, do próprio Linux, de ele não utilizar muito a memória RAM, então ele jogava isso para uma partição e o kernel gerencia.
Foi introduzido depois no kernel, desde, se eu não me engano, a partir da versão 2.6, o conceito do swap file. O que significa isso? Muito parecido com os arquivos lá da Microsoft, que você não precisa mais criar uma partição de swap. Você pode criar um arquivo de swap ou vários arquivos de swap. A gente também conseguia criar várias partições de swap para poder acelerar o processo de gerenciamento aí da memória virtual. Só que hoje em dia, pessoal, você tem aí notebooks, desktop com 8, 16, 32, 64 até 128 GB de memória RAM. Então o conceito da swap como partição e também arquivo swap, hoje em dia a nossa memória RAM eu tenho um espaço muito grande para gerenciar tanto aplicativos como processos. Então esse uso hoje em dia nos equipamentos, sinceridade no meu ponto de vista, é desnecessário. Mas comenta aí se você utiliza, se você recomenda. Então deixei aqui a documentação oficial do Guia Foca falando principalmente aí o que é a memória swap, né? Tanto como partição como arquivo. Legal, a distribuição Mint utiliza como arquivo, não mais como partição. Também uma tabela de referência de tamanho da swap. A swap geralmente ela tem que ser um cálculo matemático simples, igual à sua memória RAM ou 2 vezes maior do que a memória RAM. Aqui na distribuição Mint, por exemplo, o meu notebook tem 16 GB de memória RAM, então ele cria uma swap de 2 GB, porque ele fala que, nossa, você tem muita memória RAM, para que uma swap tão grande? Então ele cria até memórias de tamanho de swap pequena, né? Muito legal. E também tem aqui o gerenciamento de energia nas distribuições. Aqui eu coloquei do Arch Linux, também, que é o Arch Linux, né? Que é o gerenciamento de energia, suspender e hibernar, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Mas vamos lá, então vamos digitar aqui alguns comandinhos no meu terminal para verificar algumas informações da minha distribuição Mint. Então vamos lá, Ctrl Alt T. Deixa eu maximizar aqui o meu terminal. E primeiro procedimento, eu vou digitar aqui o comando com o sudo inxi. Com a opção M vai analisar a minha quantidade de memória RAM que eu tenho e 3x no final, ele vai colocar informações extras. Então vamos lá, vou copiar, vou colar aqui no meu terminal, beleza, vou digitar aqui a minha senha, muito legal, e Enter. Show! Então, nesse meu notebook eu tenho 32 GB de memória RAM. Então, nesse caso é memória RAM DDR3, né? Que eu estou trabalhando com velocidade aqui de 2666 MHz, né, de transferência. São 2 pentes da Kingston que eu estou utilizando. Não, esse daqui é o da Corsair, que eu tenho nesse notebook. Na Kingston é no meu outro equipamento. Então, 2 pentes de 16 GB. Então, eu tenho 32 GB. Estou usando nesse exato momento aqui, só 15% da minha memória RAM, porque eu estou gravando vídeo, estou gerando um monte de coisa aqui, então estou usando muito pouco a minha memória RAM. Beleza? Vamos lá então. Continuando. Próximo comando é o comando free, né? Com a opção "-h", que é do modo humano, ele vai converter megabytes e gigabytes. Então vamos dar uma olhadinha aqui no comando free. Já no comando free é legal porque ele já mostra para mim a quantidade de memória RAM que eu tenho e a quantidade de swap que eu tenho e quanto que está sendo utilizado da swap e quanto está livre. Repare que na distribuição Mint ele vai criar um conceito de swap, no meu caso, como eu tenho muita memória RAM, de 2 GB, que geralmente é o padrão. Mas isso daqui pode mudar dependendo da quantidade de memória RAM que você tem. Aí ele vai fazer a criação da swap automática. A distribuição Mint não trabalha mais com partições de swap, e sim com o conceito do swap file, que é um arquivo de swap, muito parecido lá da Microsoft. Beleza? Vamos lá então, continuando. Próximo detalhe, eu vou desativar swap, porque eu não utilizo mais swaps nos meus equipamentos, porque todos os meus equipamentos têm no mínimo 16 GB de memória RAM, 32 GB, então a swap não há necessidade. Mas a primeira etapa, vamos verificar se a swap, né, com o comando swap on show, se ela está habilitada e está em uso no meu notebook, né? Então, beleza, vamos lá. Então, repare que o meu arquivo, no caso, aqui vamos aumentar um pouquinho mais o zoom para poder ficar melhor para você. Então, repare que na distribuição Mint, ele está utilizando na raiz um arquivo chamado swap file. O tamanho dele pré-determinado é de 2 GB. No momento, eu não estou usando nada nesse arquivo. Então, muito legal, porque eu tenho lá 32 GB de memória RAM.
Beleza? Vamos lá, Ctrl L. Próxima etapa é listar o arquivo que está na raiz, né, com o comando ls-lh. É um arquivo que ele cria chamado swap file, né? Então vamos dar uma olhadinha nesse arquivo. Então ele é um arquivo que é criado pelo root, já é criado no tamanho específico, então ele já é travado nesse tamanho de 2 GB e se tiver faltando memória RAM, ele vai jogando os processos dentro desse arquivo. E vários outros processos também é utilizado, você utiliza, o próprio kernel utiliza o swap file para gerenciamento. Beleza? Vamos lá então. Continuando, outro detalhe importante é dar uma olhadinha aqui nas minhas partições de disco, né, que eu tenho no meu sistema. Então, utilizando aqui o comando inxi com a opção "-d" maiúsculo, ele vai mostrar para mim a parte de disco e a opção "-u" vai mostrar o UID de cada disco que eu tenho aqui no meu notebook, né? Então, beleza, vamos dar uma olhadinha. Então, nesse caso, eu já tenho aqui ó, um NVMe da Samsung, o modelo Evo, que é um SSD. E eu também tenho aqui ó, um modelo da Seagate, né, que é um HD normal de 5400 aqui, né? Esse daqui já é um modelo híbrido, ele tem uma opçãozinha lá também de cache dentro dele. Beleza? Então, velocidades que está aqui no meu SATA e velocidades que está trabalhando aqui o meu NVMe, né? E as informações aqui embaixo. O meu NVMe é um HD pequenininho. Então, eu tenho aqui, ó, do meu disco local, o total e quanto que eu já estou utilizando aqui do meu disco. Também é um NVMe de 1 GB, né? Estou utilizando ali, ó, 500 GB dele. Aqui é a somatória de tudo. Aqui embaixo, ó, para a gente dar uma olhadinha melhor, o meu NVMe... Aí voltando, né, o meu NVMe é de 500 GB, né, 450 e pouquinho. Eu estou usando 40% dele. Lá em cima é a somatória dos 2 discos. Beleza. Então vamos lá. E próxima etapa também é utilizar o comando df. Beleza? Vamos lá com o comando df-h, que é o modo humano, que ele já vai converter o tamanho usado. O mais importante é essa partição que está aqui, ó. A partição do meu sistema, que é a partição raiz. Eu não trabalho também com particionamento separado, eu trabalho com a partição do próprio Mint. Então tem um HD ali ó, de 450 GB arredondando. Estou usando 184 GB e tenho livre aqui 251. E outra partição que eu tenho do boot EFI e meu HD aqui embaixo, ó, que eu tenho que é um HD sim de 1 TB. Esse é o Seagate, né? Estou usando ali ó, quase a metade, né? Quase 50% de uso desse meu outro HD. Mas o mais importante aqui é o meu HD, o NVMe, que como tem a swap nele, é nele que está a swap, então é nele que eu vou desativar, porque é um NVMe, é um SSD, então fica gravando ali informação desnecessária. Isso pode prejudicar o tempo de vida do seu SSD. Beleza, vamos lá então, continuando. Próxima etapa agora é desativar, né? Então vamos desativar o swap file. Para isso você vai utilizar o comando swap off, com a opção "-v" de verboso e indicar o arquivo de swap que você tem. Então vamos lá, vou colar aqui no meu terminal e Enter. Beleza, swap no arquivo já removido. Legal. Próximo detalhe é verificar como que está agora o swap on, né? Se ele está ativo ou não. E Enter. Repare que agora a informação do swap on foi removido porque a swap foi desativada. Muito legal, mas vamos lá. Outro detalhe importante, o arquivo de swap ele é montado e gerenciado pelo sistema de gerenciamento de tabelas do File System, que é o arquivo fstab, né? Porque toda vez que você liga o seu Mint, ele já monta automaticamente o arquivo de swap. Então, dica, você pode fazer 2 procedimentos, ou comentar a linha do swap ou remover. Eu indico sempre comentar a linha do swap, não remover que está aqui embaixo. Vai que depois você quer voltar ao swap, então você não tira isso do seu arquivo fstab. Então vamos lá. Primeiro, eu vou instalar 2 aplicativos que geralmente não vêm instalado aí no Mint, que é o editor de texto Vim e o aplicativo que é o Smart Tools, né, para poder analisar discos. Ele também serve para bastante coisa. Então vamos lá, vou colar aqui no meu terminal e Enter. Esses 2 aplicativos você já pode perceber que já está instalado aqui no meu Mint. Então já fiz a instalação. Legal. Então vamos lá, vamos editar agora o arquivo que fica em /etc/fstab. Beleza? Então vou selecionar e colar aqui no meu terminal e Enter. Beleza, então deixa eu só diminuir aqui um pouquinho o zoom, porque fica mais fácil. O importante é essa linha aqui, ó. Então deixa eu pressionar aqui, ó, ESC, Shift 2 pontos e colocar a opção set espaço number, que fica mais fácil.
Pode ser que o número de linha muda aí para você. Mas no meu caso é na linha 12, onde que ele está fazendo ali o ponto de montagem, o sistema de arquivos /swap, e ele vai fazer a montagem dele como swap, né? Então essa linha, vamos lá, vou pressionar Insert e Shift, vamos colocar aí o joguinho da velha, ou sustenido, para comentar essa linha. Então não vou remover a linha, só vou comentar. Quando reinicializar a máquina, o swap não vai ser mais montado automaticamente no sistema. Então vamos lá, para sair salvando, ESC, Shift 2 pontos e X minúsculo para sair salvando. E Enter, beleza, arquivo editado com sucesso. Vamos lá então, outro detalhe, você pode remover a linha do FSTab também entrando com o comando lá, o vim, e na linha você seleciona a linha e dá DD. Ou senão você pode editar aqui, ó, passando aqui o comando, por exemplo, o SID, né? Então o SID entra dentro do arquivo FSTab e já deleta automaticamente o arquivo swap file. Sinceridade eu não recomendo, comenta que é melhor. Então vamos lá, próximo detalhe é verificar o arquivo do swap file. Então vamos lá de novo no arquivo do swap file, beleza? Então repare que ele está aqui, ainda existe o arquivo, só que agora eu posso remover esse arquivo. Então vamos lá, digitando aqui o comando sudo rm-v, né, que é verboso, no arquivo swap file, né? Então vamos remover ele. Beleza, arquivo removido. Vamos confirmar se ele foi removido, então o arquivo não existe mais. Beleza, vamos lá então, continuando. Próximo detalhe, eu recomendo você fazer um reboot aí no seu equipamento para poder testar e verificar se está tudo ok. No meu caso, vou continuar aqui no vídeo. Então vamos lá, depois que você rebootar, você vai digitar de novo o comando swap on para verificar, tudo bem? Se o arquivo de swap não existe. Então ele já foi removido, não vai ser mais montado e não vai ser mais habilitado na inicialização. Próximo detalhe é verificar o seu disco. Então muitas vezes, se você tem um arquivo de swap grande, o que vai acontecer? Vai ter espaço em disco disponível para você, que no meu caso eu livrei ali 2 GB de espaço em disco. Se tiver um swap de 4 ou maior, ele também vai remover esse arquivo para você, se você está utilizando SSD, né? Beleza, mas Robson, eu uso HD normal, posso remover? Pode, se você tiver no mínimo, aí no mínimo 8 GB para cima, eu já recomendo você remover. Abaixo disso, 4 GB, vai ser muito provável você utilizar a swap, porque se você subir máquina virtual, processos, navegação, não vai ter espaço na memória RAM, então ele vai ter que jogar na swap, aí ficando um pouco mais lento. Beleza, aí vamos colocar aqui o DF de novo, né, para dar uma olhadinha ali no meu HD. Então beleza, livrou ali pouca coisa, né, que eu tinha só 2 GB, não vai fazer lá muita diferença. Mas muito legal, então vamos lá, continuando. E para finalizar, 2 coisas importantes aqui, se você usa distribuições open source, como por exemplo aqui a distribuição Mint. Nós temos um recurso que é utilizado bastante no SSD, que é o famoso Trim, né? Então, o Trim, outra coisa muito importante, diminuindo o zoom. Você não faz o processo de fragmentação. Então, SSD não tem aquele conceito do HD convencional de ficar desfragmentado e você vai lá, desfragmenta o HD, né? No caso do SSD, não. Nós temos o conceito Trim, que esse conceito Trim ele vai fazer a limpeza do seu próprio SSD, onde que tem lá os blocos marcados para limpeza. No próprio Mint isso daqui é automático, mas você também pode executar o procedimento manual. Então vamos lá, a primeira etapa importante é localizar o nosso disco com o comando fdisk-L, né? Então vamos dar uma olhadinha nos discos, beleza? Então subindo aqui, mais importante é o meu primeiro disco, que eu tenho um disco NVMe, onde que ele foi reconhecido ali como 0N1, né? Meu primeiro NVMe. É nesse disco que eu utilizo o conceito do Trim. Então, o Trim ele já é habilitado automaticamente na distribuição Mint. Já o meu HD convencional eu não uso, então nesse daqui eu posso até fazer o defrag nele, que ainda é um HD mecânico. Beleza, vamos lá então. Próxima etapa é verificar informações do seu SSD ou NVMe utilizando o comando SmartCTL com a opção "-a", né? Então vamos dar uma olhadinha aqui ó, no meu HD, principalmente que ele é o /dev/NVMe01NE, que é o meu da Samsung.
Então vamos dar uma olhadinha nele aqui, ó. Vamos subir aqui um pouquinho, porque esse comando já vai mostrar para você informações mais detalhadas do seu HD. No meu caso, ele já reconhece como sendo aqui um NVMe. Quando ele é reconhecido como SSD, vai aparecer mais uma linha dizendo que ele é SSD, né? Beleza? Então, descendo aqui nas minhas informações, aparentemente está aqui, ó, tudo ok no meu NVMe. Informações de temperaturas, aqui também, ó, tudo certinho. Beleza. Vamos lá. E você pode executar agora o comando fstrim. Então, esse comando você pode indicar a partição, o disco inteiro, ou um diretório, ou uma partição separada. Então, no meu caso, eu vou apenas analisar tudo que tem aqui, ó, no meu diretório em /home, /vamond, que é o meu diretório home. Se tem algo que pode ser removido, já marcado para limpeza. Então vamos lá, vamos dar executar, só copiar e colar ele aqui e Enter. Esse procedimento demora um pouco, tudo bem? No meu HD, o NVMe, ele é bem mais rápido. No SSD é um pouquinho mais lento, porque depende da leitura aí do seu próprio equipamento, do barramento que você está acessando o seu SSD. Então é só aguardar. No meu, ele já analisou aqui, ó, todo o meu espaço, né, que pode ser descartado e demorou aqui, ó, cerca de 2 minutos. Então também já foi executado aqui, ó, com sucesso. Beleza. E aqui no Mint você tem 2 serviços que já faz isso para você no próprio SSD ou NVMe. O primeiro é um serviço que por padrão ele está pausado, né, está parado, que é o fstrim, e depois o timer, né? O timer é porque ele fica executando em tempos. Então vamos dar uma olhadinha nesses 2 serviços com o comando systemctl, né? Então vamos verificar ele aqui, ó. O primeiro, ele sempre vai estar inativo, né? Vai estar morto no processo porque ele não usa, tudo bem? Já o segundo, então vamos aqui, ó, que é a opção time. Então vamos aí para o time. Esse sim, ele já está em execução no seu Mint e ele está ali, ó, aguardando, esperando, porque ele vai executando em tempos o procedimento do seu próprio trim, né? Então você não precisa se preocupar nem digitar o comando, deixa que ele mesmo executa. Então também já está aqui, ó, tudo ok. Show de bola. Vamos lá então. E para finalizar, são 2 procedimentos que você precisa tomar muito cuidado. Eu não utilizo nos meus equipamentos, nos meus notebooks que eu utilizo aqui, que é o conceito de suspender e o conceito de hibernar. O que você tem que tomar um cuidado? Hibernação, basicamente, ele vai desativar o seu sistema. Então, quando ele entra no processo de hibernar, tanto aqui no Mint, no Ubuntu ou no Windows, é aquele processo que ele vai desligar o HD, vai desligar todo o procedimento e entra no processo de hibernação para reduzir o recurso, os recursos que você utiliza do seu equipamento, muito utilizado em notebook. Para entrar no modo de hibernação, se você tem arquivos abertos, arquivos, por exemplo, no WPS, ou navegação, ou aplicativos abertos, ele tem que pegar todos esses arquivos e salvar no arquivo que é o swap file. Então é aqui que é utilizado o conceito do swap, para poder hibernar, desligar o computador, e quando você liga ele volta do ponto que parou. Mas o conceito de suspender é aquele que você está trabalhando e depois do nada ele dá aquela desligada no monitor. Isso o Mint já faz naturalmente sem você utilizar. Já faz parte dos conceitos também de gerenciamento de energia. Só que a comunidade, se você quer trabalhar com suspensão de forma correta e hibernação aí na distribuição Mint ou Ubuntu, a comunidade recomenda você usar o aplicativo que é o User Space, né? Que é um software próprio para suspensão. Não vem instalado e configurado por padrão no Mint ou no Ubuntu. Outra coisa é as diferenças que eu falei aqui, ó, da hibernação, né? E também do suspender para você. Então esses 2 recursos na distribuição Mint, por padrão, está desativado o serviço. Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó, no serviço de hibernação. Beleza? Vamos dar uma olhada nele. Legal? E Enter. Repare que ele está inativo o serviço. Nem recomendo habilitar. Quite para sair. Depois nós temos aqui ó, o conceito da suspensão, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui ó, no conceito da suspensão. Também a suspensão está inativa. Que para sair. E você também tem o conceito de suspender e também hibernar, né? Que ele já faz os 2 ao mesmo tempo. Beleza? E
colar e Enter. Então repare que também está inativo esses serviços. Por quê? Por padrão não é utilizado. O gerenciamento de energia do próprio Mint, quando você está aqui, ele já bloqueia entre aquela tela de login que bloqueia e depois ele desativa o monitor. Então isso daí é como se fosse a suspensão padrão da distribuição Mint. Você tem aqui, ó, para finalizar, quando você vem no botão, vou pegar aqui, ó, a opção de sair. Tudo bem? Então no menu sair, trazer para cá para poder dar um zoom legal. Então repare que você tem aqui, ó, a opção de suspender, que ele usa o gerenciamento de energia e também o próprio gerenciamento aqui do standby, que é padrão do próprio Mint. Legal? E fechar. Mas quando você vem em menu e você tem a opção de encerrar a sessão, tudo bem? Aqui vou trazer para cá. Tudo bem? Onde tem encerrar a sessão e trocar o usuário, aparece geralmente para você também o botão hibernar quando você está aí configurado. E também no menu lá de sair também tem a opção da hibernação. Tudo bem? Que você também pode configurar depois de um tempo para ele fazer a hibernação aí para você. Beleza? Então vamos lá. Vou fechar e legal. Vamos lá. Ctrl D. Pronto, pessoal. Recurso do Swap File desativado aqui na distribuição Mint. Manda aqui, ó, os comentários nesse vídeo a respeito, né, de você desativar aqui a Swap ou utilizar ainda a Swap no seu dia a dia. E para finalizar, não esqueça aí de acessar o meu canal no YouTube, né, que é o Bora para a Prática. Espero que você tenha gostado dessa videoaula e nunca esqueça do meu lema, Bora para a Prática. Sucesso sempre. Abraço. Até o próximo vídeo.